Jeremias 18, verso 1 em diante, a palavra do Senhor Deus diz assim: a palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: levanta-te e desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. E desci à casa do oleiro, e eis que ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas. Como o vaso que ele fazia de barro quebrou-se na mão do oleiro, tornou a fazer dele outro vaso, conforme o que pareceu bem aos olhos do oleiro fazer. Verso 5. Então veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: não poderei eu fazer de vós como fez o oleiro, ó casa de Israel? Diz o Senhor: eis que como o barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Amém? Glória a Deus. Feche os seus olhos. Vamos orar ao Pai em nome de Jesus. Pai Santo, mais uma vez estamos diante da Tua palavra, diante da Tua presença por meio dela. Senhor amado, temos orado e buscado no Senhor intimidade com o Senhor, Pai. Esse é o desejo do nosso coração. Durante todo esse mês nós temos buscado isso, desde o mês passado buscado isso com intensidade. Pedimos ao Senhor, Pai, leva-nos mais fundo no entendimento, Deus amado, da intimidade com o Senhor. Que possamos viver a transformação poderosa através dessa palavra. Que haja uma mudança de vida em cada um daqueles que estão diante dessa mensagem. Em cada um de nós. Pai amado, transforma-nos pela Tua palavra. Lava-nos pela Tua palavra. Purifica-nos pela Tua palavra. Santifica-nos pela Tua palavra, Pai. É o pedido que todos nós fazemos juntos nesse momento. Que não seja a voz da minha natureza, não seja a voz da minha alma a falar, mas que seja a voz do Teu Santo Espírito, Pai, a falar aos corações e às mentes dos Seus filhos e filhas. Para que assim possamos experimentar toda a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. Transforma-nos, muda-nos, guia-nos, ilumina o nosso entendimento, lava-nos pela Tua palavra. Assim oramos, em nome do Teu Filho Jesus. Amém, Senhor. Amém. Graças a Deus, graças a Deus. Queridos, nós estamos hoje na 5ª mensagem da série Intimidade com Deus. E é maravilhoso demais saber o quanto Deus tem falado a cada mensagem, quanto Deus tem nos levado a um nível mais profundo de intimidade com Ele. Aqueles que estão não apenas ouvindo, mas estão praticando a palavra que tem sido ministrada aqui nesse altar, têm vivido a transformação de Deus e têm sido levado a um nível mais profundo de intimidade com Ele. Estamos num propósito de jejum e oração de 42 dias como igreja, buscando mais intimidade com o Senhor. Nós não estamos em campanha de prosperidade, de vitória, de conquista. Nós estamos em uma busca intensa por intimidade com o Todo-Poderoso. Esse é o propósito e o desejo do nosso coração. E eu quero observar com você nessa noite um atributo muito importante para todos nós entendermos. Um atributo de Deus. Um atributo de Deus que é intransferível, que é a soberania de Deus. Deus é soberano. Apenas Deus é soberano. Apenas o nosso Deus é o Deus soberano. Sabe, essa é a doutrina mais amada pelos filhos de Deus, mas também a mais odiada pelos incrédulos. É a mais amada pelos filhos de Deus porque nós sabemos, como disse Charles Spurgeon, que nos momentos mais difíceis da nossa vida, nas dificuldades mais complexas, nas lutas mais severas, nós acreditamos, confiamos que Deus soberanamente está usando todo aquele problema, adversidade, luta, doença, seja o que for, para nos moldar, para nos tratar, para nos transformar. Nós acreditamos fielmente na doutrina da soberania de Deus. Quando olhamos para Romanos capítulo 8, verso 28, vemos com clareza, sabemos que todas as coisas cooperam, contribuem conjuntamente para aqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito, o propósito de Deus. Todas as coisas contribuem conjuntamente para o bem daqueles que amam a Deus, dos que são chamados segundo o propósito de Deus. Porque Deus é soberano. Deus escolhe você e eu. Mas Ele usa processos para nos transformar, para nos moldar. Como o texto que nós lemos aqui nessa noite. O texto que nós lemos mostra Deus dizendo para Jeremias: Jeremias, levanta e desce à casa do oleiro. E é importante nós observarmos esses detalhes das Escrituras. Deus não trabalha com pessoas prostradas, pessoas caídas. Deus não trabalha com pessoas no chão. Deus sempre diz: levanta-te, põe-te de pé.
eu serei contigo. Levanta, 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 levanta. E repara, Deus não diz eu estou te levantando, Ele diz levanta, porque a nossa parte é se levantar. E aí então Deus vem e com o seu poder soberano age em nós, para cumprir em nós o querer dEle. Ele diz para Jeremias: Jeremias, levanta e desce à casa do oleiro, e lá eu te farei ouvir a minha palavra. Deus poderia ter falado com Jeremias ali onde ele estava, mas Deus disse para ele: desce. Porque a palavra de Deus deixa claro para nós. Eu vou pedir para a Lorena colocar aí para mim, por favor, 1 Pedro capítulo 5, verso 6. Olha o que diz as Sagradas Escrituras. E isso aqui é muito importante você compreender. Nós vivemos ouvindo e replicando uma frase que não é verdadeira, e alguns atribuem essa frase à Bíblia, mas a Bíblia não diz isso. Dizemos assim: os humilhados serão exaltados. Os humilhados serão exaltados. Então quando alguém se levanta para te humilhar, você diz: não tem problema, porque os humilhados serão exaltados. Mas a Bíblia não diz isso em lugar nenhum. Quando Deus diz para Jeremias: Jeremias, desce à casa do oleiro, é porque Deus, Ele fala conosco quando nós estamos quebrantados, quando nós estamos contritos, quando nós estamos, prostrados diante dEle, para de fato ouvi-lo. Ele diz: vocês me encontrarão quando me procurarem de todo o coração de vocês. E não há um veículo, um caminho mais fácil de encontrar-se com o Senhor, senão pelo quebrantamento, porque um coração quebrantado e um espírito contrito, Deus não despreza. Então ele diz: desce à casa do oleiro. Às vezes nós queremos que Deus nos exalte, às vezes nós queremos ser honrados por Deus, às vezes nós queremos que Deus nos honre na frente de todos, às vezes queremos cantar sabor de mel para as pessoas ouvirem, mas a grande realidade é: Deus nem sempre vai nos exaltar diante das pessoas da forma que nós queremos. Muitas vezes o propósito de Deus para nos moldar é nos fazer descer. Então Ele nos humilha, nos esmaga, nos oprime, comprime, para que nós sejamos moldados de acordo com a vontade dEle. Pedimos a cura e a cura não vem. Pedimos a libertação não vem. Pedimos a transformação não vem. Oramos pelos nossos familiares e às vezes as coisas não acontecem. Clamamos por uma porta de emprego e a porta não se abre. E aí nós falamos: por que Deus não está fazendo? E eu digo para você: porque Ele é soberano e sabe quais os planos que Ele tem para você. São planos maiores do que você pode imaginar. Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! Mas olha o que diz a palavra do Senhor. 1 Pedro 5,6, para você nunca mais repetir o texto, ou melhor, nunca mais usar a frase de um modo errado. 1 Pedro 5,6. Portanto, humilhem-se debaixo da poderosa mão de Deus, para que Ele os exalte no tempo devido. Humilhem-se diante da poderosa mão de Deus, debaixo da poderosa mão de Deus. Não existe essa história de os humilhados serão exaltados. O que existe é aquele que se humilha perante a potente mão de Deus, no tempo certo será exaltado por Deus. Então quando se levantam para te humilhar, não significa que depois da humilhação vai vir a honra, porque a dupla honra só se manifesta de uma forma. Como é que a dupla honra se manifesta? Quando é que a dupla honra se manifesta? Quando nós suportamos a humilhação. Você passa pela humilhação, suporta ela, aí te humilham ou se levantam contra você, você suporta a humilhação e você corre para os pés do Senhor. Você não se exalta, não se levanta, não rebate, você se humilha, você permite aquilo acontece, você se humilha, mas não se humilha diante de homens, você se humilha diante do Todo-Poderoso, você se humilha perante a potente mão de Deus, e o Senhor no tempo dele, no tempo certo, no tempo oportuno, no tempo apropriado, te exaltará, porque nem sempre, logo depois da humilhação vem a dupla honra. Às vezes depois da humilhação vem mais humilhação. Às vezes depois da dificuldade vem mais dificuldade. Às vezes depois da luta vem mais luta. Mas nós sabemos que soberanamente Deus está trabalhando em todas essas coisas para o bem daqueles que o amam, daqueles que são chamados de acordo com o propósito dEle, daqueles que Ele conheceu antes da criação do mundo e predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho Jesus, de acordo com as Escrituras Sagradas. Deus trabalha com processos para nos moldar. E quais são esses processos? Em primeiro lugar, como nós estamos falando do oleiro trabalhando com o barro, o primeiro processo que Deus trabalha é a escolha do barro. Deus trabalha com a escolha do barro, como o oleiro escolhe o barro para produzir a sua obra.
Existem catalogados 200 tipos de barros, são conhecidos, 200 tipos de barros. Mas desses 200 tipos, apenas 8 podem ser utilizados para a produção de vasos. Apenas 8. Isso é maravilhoso demais, irmãos, entender que se Deus trabalha como oleiro e escolhe o barro para fazer a sua obra, no meio de 200 barros Ele escolheu você e eu. No meio de 200 barros Ele nos escolheu. Ele podia ter escolhido pessoas melhores do que eu. Ele podia ter escolhido pessoas melhores do que você. Mas no meio de tanta gente Ele escolheu você e eu para começar a trabalhar, para começar a nos moldar. E Ele não nos molda com ferramentas, Ele nos molda com a própria mão. Ele coloca a mão dele nessa massa, nesse barro que somos nós, e vai trabalhando até construir um vaso. Ele escolheu você e eu, apesar do barro que nós somos. É maravilhoso enxergar que de fato foi a vontade soberana de Deus. Porque João capítulo 15, verso 16, diz assim, João 15, 16, vocês não me escolheram, mas eu os escolhi. Vocês não me escolheram, mas eu escolhi vocês. Efésios capítulo 1, verso 4, Efésios 1, 4 diz assim, porque Deus nos escolheu nele, antes da criação do mundo. Deus nos escolheu, onde? Nele. Deus nos escolheu nele, antes da fundação, antes da criação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Você é santo e irrepreensível, você é infalível, você é irrepreensível. Não, nós somos falhos e pecadores, mas é isso que Deus está fazendo. Ele está trabalhando em nós, para que nos tornemos santos e irrepreensíveis. Aleluia, aleluia. E Ele diz, para que sejam santos e irrepreensíveis, em amor, nos predestinou para sermos adotados. Ele nos escolheu. Você entende o que é adoção? E eu já ministrei sobre isso aqui, na série Crescimento Espiritual. Eu falei sobre isso no ano passado, se não me falha a memória, ou no início desse ano. Adoção é a coisa mais linda que existe. E é por isso que Deus faz questão de dizer que Ele nos adotou. Porque quando você gera um filho, você não tem direito de escolha. Você gerou o filho. Do jeito que ele nascer, você tem que se dedicar para amá-lo. Do jeito que ele nascer, você tem que se dedicar para cuidar dele. Mas quando você adota alguém, não foi por obrigação que você o amou. Você decidiu amar aquele ser. Você decidiu amar aquela pessoa. Você decidiu amar aquela criança. E olha, Deus olhou no meio de tantas pessoas. E Ele, antes da criação do mundo, falou, eu escolho o Eric, eu escolho a Jerusa, eu escolho a Michele, eu escolho o Washington, eu escolho a Eliane, eu escolho. Ele nos escolheu nele, antes da fundação do mundo. Aleluia! E Ele está trabalhando em nós. Em amor nos predestinou para sermos adotados como filhos por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade. Está vendo? Tudo tem a ver com a escolha dEle. Não fomos nós quem o escolhemos. Ele nos escolheu. Isso é incrível, queridos. Isso é maravilhoso, porque se foi Ele que nos escolheu, também foi Ele que escolheu você para estar aqui hoje. Mesmo você que disse, não dá para eu ir, Ele trouxe você. Mesmo você que disse, eu acho que eu não vou dessa vez, vou deixar para a próxima, Ele trouxe você. E se Ele trouxe você, se Ele colocou você diante dessa mensagem, aí é porque Ele escolheu você. Ele escolheu você. E Ele está trabalhando em você, para a glória dEle. Aleluia. E eu quero convidar você a fazer uma declaração nessa noite. Eu quero te convidar a declarar algo nessa noite. Coloque a mão sobre o seu peito, levante sua outra mão, e eu quero convidar você a declarar assim: foi Deus quem escolheu. Isso, não, mas fala com toda a tua força. Foi Deus quem escolheu soberanamente cada processo pelo qual estou passando, para manifestar a glória dEle em mim. Aleluia. Se você entende isso, libere um som de glória, exalte ao Rei dos Reis. Foi Deus quem te escolheu soberanamente para manifestar a glória dEle na sua vida. Aleluia. Então nós vimos que o primeiro processo é a escolha do barro. O segundo processo que Deus usa para nos moldar
é o curtimento. O curtimento. O que é o curtimento? É quando o barro, depois de ter sido escolhido, ele é levado para um lugar úmido, para um lugar frio. Ele é colocado em um ambiente úmido e ele é coberto por uma lona, para que o sol não pegue nele, para não ressecá-lo. Ele fica ali debaixo por um bom tempo. Para quê, pastor? O barro precisa passar por esse processo, para que ele tenha cada vez mais liga nele, para na hora que o oleiro for começar a trabalhar nele sobre a roda, começar a moldá-lo, ele não fique se desfazendo. Então ele fica ali no processo de curtimento, para que ele produza mais liga no barro, mais liga naquela massa. Queridos, é importante você perceber isso. Há momentos na nossa vida que Deus nos coloca no processo do curtimento. Nós ficamos, num ambiente onde nós olhamos e falamos, meu Deus, mas eu não estou vendo uma luz no fim do túnel. É só problema para todo lado que você olha, é dificuldade, é luta, é treva, é escuridão. Você fala, meu Deus, mas eu não estou vendo uma solução. Será que o Senhor me abandonou? Será que Deus desistiu de mim? Será que Ele me rejeitou? E aí Ele olha para você nessa noite, se Ele te colocou diante dessa mensagem, é para dizer para você, eu não desisti de você, eu estou tratando você, eu estou produzindo liga em você, sabe para quê? Para que você não fique se desfazendo no meio dos processos, no meio do trabalho, no meio da luta, no meio de todo o processo que eu estarei moldando você. Você não pode ficar se desfazendo, você precisa ser firme, constante, sempre abundante em servir a mim. Então Ele permite esse tempo, às vezes até aquele sentimento de isolamento, nós nos sentimos sozinhos. Jesus, irmãos, é preciso lembrar, em tudo Jesus é o nosso principal exemplo. Jesus passou 30 anos nessa terra, antes de manifestar o seu ministério por 3 anos. Foram 30 anos do barro Jesus no curtimento. Isso é maravilhoso, Washington. 30 anos de Jesus como barro, sendo curtido por Deus. Nas sombras, Ele não se manifestou, não realizou milagres, não fez obras, não manifestou o poder de Deus. 30 anos debaixo das sombras, para que Ele pudesse ter liga. Isso é maravilhoso demais notar, queridos, porque quando nós vamos às Escrituras, nós vemos que a palavra de Deus diz que Ele, sendo filho, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. Isso é maravilhoso. Porque aí você olha e fala assim, se eu estou sofrendo, se eu estou enfrentando lutas, se eu estou enfrentando dificuldades, é o processo de Deus para me levar a ter liga, para que eu não fique me desfazendo, para que eu não fique caindo, desmoronando por qualquer problema, por qualquer luta, por qualquer dificuldade. Deus está formando em mim o caráter de Cristo. Eu vou passar pela prova dando glória a Deus, firme na presença do Senhor, independente de se os homens estão me vendo ou não estão me vendo, se estão me notando ou não estão me notando, se eu estou tendo espaço ou não estou tendo espaço. O que importa é, Cristo está sendo formado em mim, e isso é maravilhoso. Aleluia! Glória a Deus! Glória a Deus! Repara, é importante você observar 2 Coríntios capítulo 4, 2 Coríntios 4, verso 7. Diz assim: mas temos esse tesouro em vasos de barro, para mostrar que esse poder, que a tudo excede, provém de Deus e não de nós. Mas temos esse tesouro em vasos de barro, para mostrar que este poder, que a tudo excede, esse poder que está dentro de você, está dentro de nós, excede aos problemas. Ele está acima, Ele passa por cima, Ele é maior. Esse poder é maior que os problemas que você e eu enfrentamos. Ele é maior que as lutas, Ele é maior que as dificuldades, Jéssica. Ele é maior do que todos os problemas que nós enfrentamos, porque esse poder é o poder de Deus, é o Espírito Santo. Nós somos vasos de barro, mas o poder de Deus, o Espírito de Deus habita em nós, para a glória de Deus Pai. Aleluia, aleluia, aleluia. E eu quero convidar você a fazer mais uma declaração nessa noite. Quero convidar você a declarar assim: Senhor, diga assim: Senhor, continua o processo. Me dá graça, mas continua o processo. Porque eu quero ser o que o Senhor preparou para mim.
Aleluia, aleluia, aleluia. Ainda que esteja difícil, ainda que seja complicado, não fuja do processo de Deus. Abrace todo o tratamento de Deus e permita que Ele continue moldando você. Ainda que você esteja se vendo no meio de lutas e dificuldades, confie no Senhor, Ele está trabalhando. Deus, eu não quero o alívio, eu quero a cura. Essa tem que ser a nossa fala. Deus, eu não quero só alívio, eu quero ser curado. Eu não quero só alívio, eu quero ser transformado. Eu não quero só o alívio, eu quero mudança. Transforma-me. Eu quero que o Senhor continue o processo na minha vida, porque eu quero ser o teu propósito para mim. Terceiro processo que Deus usa para nos moldar é o processo do pisamento. Queridos, esse aqui é tenso. Esse é complicado. Esse é bem complicado. Porque no processo do pisamento, o oleiro, ele tira o barro daquele ambiente úmido do curtimento e ele coloca o barro num local para que ele possa pisar o barro. Então ele começa a pisar, ele começa a esmagar o barro. Aí você diz: pastor, mas por que o oleiro faz isso? Para quê? O oleiro faz isso para poder tirar todas as bolhas de ar que possam estar dentro do barro. Todas as bolhas de ar. Trazendo para a nossa realidade espiritual, o oleiro Deus, Ele nos pisa, nos esmaga muitas vezes, nos prensa, nos comprime. Ele passa sobre nós como que um rolo compressor. É isso que significa a palavra tribulação, você sabia? A palavra tribulação vem da palavra grega tlibo, que significa prensado, comprimido, esmagado, como uva no lagar. É como se Deus passasse um rolo compressor sobre a pessoa. Então Deus nos pisa, nos esmaga para tirar as bolhas de vaidade, de orgulho, de soberba, de altivez, de achismo, do eu sou, do eu posso. Deus nos esmaga, nos amassa, Ele vai tirando todas as bolhas de vaidade, Ele vai tirando isso de dentro de nós. Quando nós nos vemos, nós enxergamos a nossa miséria, porque Deus está machucando, apertando, esmagando, mas não é Deus destruindo, não, é Deus limpando, é Deus purificando, é Deus transformando, porque Isaías só viu a glória quando o pecado foi removido do coração, quando o pecado foi removido do coração da nação. Então ele viu a glória de Deus e as orlas do manto enchiam o templo. Deus está manifestando a purificação dele em nós. Aí, queridos, nesse processo nós precisamos compreender o que está em 2 Coríntios 4, verso 8. Diz assim: em tudo somos atribulados, ou seja, prensados, comprimidos, esmagados, mas não angustiados, perplexos, mas não desesperados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos. Aleluia! Deus pode permitir um tempo de tribulação, é Ele esmagando, mas Ele não deixa você mergulhar na angústia, porque Ele está com você. Deus, Ele pode permitir um tempo de preocupações, onde você não entende por que as coisas estão acontecendo como estão acontecendo, mas Ele não te deixa desesperado, porque a nossa esperança está no Senhor, e o Senhor não falha, o Senhor não muda, o Senhor é imutável, soberanamente imutável. Então nós podemos continuar tendo esperança mesmo no meio das dificuldades. Nós não ficamos desesperados, porque a nossa esperança não está em homens, não está em pessoas, não está em dinheiro, não está em trabalho. A nossa esperança está no Senhor, o Deus Todo-Poderoso. Aleluia, glória a Deus. Então Ele pode permitir um tempo de perplexidade, mas não ficamos desesperados. Ele pode permitir um tempo, como diz o verso 9 do capítulo 4 de 2 Coríntios que nós lemos, Ele pode permitir um tempo de perseguição, onde nós somos perseguidos, mas nós nunca estaremos desamparados, porque o Senhor dos exércitos está conosco. Salmo 46 é um dos salmos que eu amo. Deus é o nosso refúgio e fortaleza. Ele é o nosso socorro bem presente na hora da angústia, pelo que nós não temeremos.
É por isso que nós não tememos. Ainda que a terra se mude, ainda que os montes se transportem para o meio dos mares, ainda que as águas rujam e se perturbem, ainda que os rios se abalem pela sua braveza, ainda que os montes se abalem pela sua braveza, há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário da morada do Altíssimo. Deus está no meio dela, não será abalada. Deus a ajudará ao romper da manhã. As nações se embraveceram, os reinos se moveram. Ele levantou a sua voz e a terra se derreteu. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Venham e contemplem as obras do Senhor, que desolações tem feito na terra. Ele faz cessar as guerras até o fim da terra. Quebra o arco, corta a lança, queima os carros no fogo. Aquiete-se e saiba: eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações, serei exaltado sobre a terra. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Aleluia, aleluia, glória a Deus. Eu quero convidar você a fazer uma declaração nessa noite. Coloque a mão sobre o seu peito. Eu quero convidar você a declarar assim: agora eu sei que Deus está me amassando para completar a obra dele em mim. Aleluia. Se você entende isso, aplauda mais uma vez o Rei. Ele merece, ele merece. Nós confiamos na soberania do nosso Deus. Nós confiamos. O quarto processo que Deus usa para nos moldar é a mistura. E nesse processo da mistura, o oleiro ele pega palha fina e pó de pedra e mistura ao barro. E ele amassa o barro. E ele vai jogando gotas de água sobre o barro. Ele vai amassando. Sabe o que é maravilhoso observar? Deus é rico em detalhes. Quando Ele dá um exemplo da ação dEle, colocando diante de nós, alegoricamente, algo que nós podemos entender, é maravilhoso porque a palha aponta para a humildade de Jesus. Jesus foi manso e humilde. Ele mesmo diz em Mateus capítulo 11, verso 28, venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês acharão descanso para as almas de vocês, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. A palha aponta para a humildade de Jesus, e o pó de pedra não precisa nem falar. Aponta para a rocha que é Cristo. Sabe o que isso significa? Que no processo da mistura de Deus, quando Ele está nos processando para fazer de nós um vaso, Ele acrescenta em nós, Ele coloca em nós Lourdes, Ele coloca em nós Jesus, Ele coloca em nós a essência de Cristo. Ele nos fortalece com a humildade de Cristo, por isso Ele permite as humilhações, as dificuldades, as lutas, as provações. Ele não poupou o seu próprio Filho, antes o entregou por todos nós. Como não nos dará também com Ele todas essas coisas? Então Ele permite que passemos por tempos de dificuldade, para colocar em nós a humildade de Jesus. Mas Ele, nesse mesmo período, nessa mesma fase de lutas e dificuldades, Ele começa a nos fortalecer na rocha que é Jesus Cristo, o Filho do Deus vivo. Aleluia. Olha o que diz a palavra do Senhor em 2 Coríntios capítulo 4, verso 10. 2 Coríntios 4, 10. Trazemos sempre em nosso corpo o morrer de Jesus, para que a vida de Jesus também seja revelada em nosso corpo. Aleluia. Quero convidar você a fazer mais uma declaração nesse momento. Coloque a mão sobre o seu peito. Quero convidar você a declarar assim: depois desse processo. Mas preste atenção nisso e fale com toda a sua fé. Depois desse processo que eu estou vivendo, eu serei mais forte em Deus. Aleluia, aleluia, aleluia. Vai se cumprir em nós o que o apóstolo Paulo falou.
Agora tenho muito mais prazer nas minhas fraquezas, porque eu sei que o poder do Senhor se aperfeiçoa nas minhas fraquezas. É isso que Deus está fazendo, está trabalhando em nós. Em quinto lugar, o processo que Deus usa para nos moldar é o processo da moldagem. É quando Ele começa a trabalhar o barro sobre a roda. É quando Ele coloca o barro sobre a roda e começa a pisar, e a roda vai girando e Ele começa a manipular o barro. Isso é maravilhoso demais. Sabe por quê? Nesse processo, o oleiro começa a ter contato com o barro, a mão do oleiro. As digitais do oleiro começam a ficar ali no barro. O oleiro vai trabalhando e o movimento vai produzindo calor. E o oleiro começa a suar. E as gotas de suor do oleiro caem sobre o barro. Isso significa que o DNA do oleiro se funde com a massa que é o barro. Oh, arabacanda labassuricantara. Oh, labacanda arabassuricantara. Isso significa que o DNA de Deus é derramado sobre nós no meio das nossas dores. Antes eu só te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos podem te ver. Antes eu só te conhecia de ouvir falar, mas a dor abriu os meus olhos. E agora eu posso te ver. O DNA do oleiro cai sobre o barro e ele começa a mexer, e ele começa, para que o barro não resseque ali na mão dele, ele vai molhando a mão na água e vai passando no barro. Ele vai pegando a água e salpicando sobre o barro, para que o barro não resseque. E olha o que a palavra de Deus diz em João capítulo 7, verso 38. João 7,38. Quem crê em mim, como diz as Escrituras, do seu interior fluirão rios de águas vivas. Ele estava se referindo ao Espírito que mais tarde receberiam os que nele crescem. Até então, o Espírito ainda não tinha sido dado, pois Jesus ainda não fora glorificado. Mas agora, Jesus já foi glorificado. Ele já está à destra de Deus o Pai. E o Espírito Santo já tem sido derramado sobre nós, dia após dia. E no processo da sua luta, no processo da dor que você enfrenta, das provações, Deus vai salpicando o Espírito Santo sobre você. Ele vai te molhando com o Espírito Santo. Ele vai te regando com o Espírito Santo. Ei, bem-aventurado é o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e nessa lei medita de dia e de noite. Pois será como árvore plantada junto às fontes, cujas folhas não caem, na estação própria dá o seu fruto, e tudo quanto fizer prosperará. Ei, Deus está te plantando junto às fontes de água do Espírito, para que você cresça e avance para a glória dele. Se você entende isso, libere um som de glória e aplauda ao Rei dos Reis. Aleluia, glória a Deus, aleluia. Quero convidar você nesse momento a fazer uma declaração. Coloque a mão sobre o seu peito, diga assim: Deus está me marcando. E se você entende que você é o vaso, se você entende que você é o barro na mão do oleiro, diga assim: Deus está me marcando com as digitais dele. Ele está proporcionando contato, Ele está gerando intimidade. Eu nunca mais, não, mas diga com toda a tua fé: eu nunca mais serei o mesmo, depois que as marcas do oleiro estiverem em mim. Aleluia, porque hoje Ele está marcando você. Se você entende isso, exalte Ele. Você nunca mais será o mesmo. Nós não seremos os mesmos. Oh, aleluia, aleluia. Sexto e penúltimo lugar, o processo que Deus usa para nos moldar é a maturação do vaso. A maturação do vaso. A maturação do vaso se dá logo depois que o oleiro molda o vaso. Depois que ele já colocou a forma que ele quer no vaso, ele pega aquele vaso e leva para o forno. E dentro do forno ele precisa passar, esse vaso passa por dois processos. O primeiro processo é o da primeira secagem. Na primeira secagem, 200 graus Celsius. Meu Deus, é muito calor. Deus coloca na fornalha, Deus coloca no fogo, Deus coloca na provação. E se em 200 graus ainda não for o suficiente, ele aumenta para 900. Esse é só o primeiro processo. Aí é quando você olha e fala: meu Deus, a luta está doendo.
mas Deus está aumentando o calor, Deus está aumentando a chama, Deus está aumentando a prova. Você fala: Senhor, tem misericórdia de mim. E como Davi, você diz: Deus me deu largueza na minha provação. E aí você fala assim: Deus me deu largueza na minha provação. Você fala: Ele me deu alívio. Não, Ele ampliou a provação, Ele aumentou a luta. É como Ezequiel sendo colocado no meio do vale de ossos secos, e Deus dizendo para ele: olha para o vale. Ele olha e só vê morte, só vê caos. E agora Deus diz: dá a volta em volta do vale. E ele dá uma volta, e quando ele pensa que ele vai sair do vale pelo lugar que ele entrou, Deus faz ele rodar de novo. E ele está vendo ali, Deus fala: sabe por que eu não tirei você daqui? Porque aqui é o lugar que eu te coloquei para que você seja profeta. Abra a tua boca e profetiza. Chama dos quatro ventos, dos quatro cantos, o Espírito, para que ele sopre sobre o vale. Ei, Deus não te tirou da prova ainda, porque o seu lugar é lugar de profeta, é lugar de abrir a boca, é lugar de liberar a palavra, é lugar de liberar a palavra de Deus, para que haja vida onde há morte. Então Ele permite que a prova continue. Você continua dando voltas em volta do vale, e ossos secos para todo lado, mais do que secos, sequíssimos. Mas a hora que você começar a entender: Deus está trabalhando em mim, é o processo de Deus para me moldar. Então agora você começa: vem dos quatro ventos, ó Espírito de vida, e sopra sobre esse vale de ossos secos. E de repente Deus começa a soprar vida. E de repente você começa a ver ossos se juntando com ossos, tendões e nervos. Você começa a ver carne se formando, peles cobrindo o corpo. E de repente diante de você, aqueles que estavam mortos se tornaram um exército de Deus para cumprir a obra dele nessa terra. Não tem familiar que o diabo possa levar. Deus é soberano. Se Deus tem um propósito, Ele vai trabalhar através de você. Não importa o nível da dificuldade, não importa o nível da prova. Não tem família, não tem nada que o inimigo possa fazer para impedir o fluir de Deus na sua vida. Ele vai trabalhar em você. Ele vai trabalhar através de você. Abra a tua boca, humilhe-se perante a potente mão de Deus, porque Deus no tempo certo te exaltará. E você vai entender isso com mais clareza daqui a pouco. Então a primeira queima 200 a 900 graus. Mas aí o oleiro vai lá. Como é que ele vai saber se o vaso está pronto ou não? Ele pega um pedaço de ferro e ele vai lá e bate na borda do vaso. Se ao bater o vaso produzir um som oco, ainda está cru, não está maduro, não está pronto, não está curado. E se ele bater e produzir um som oco, ele leva o vaso para a segunda fase, a segunda queima. E na segunda queima, 900 a 1200 graus a temperatura para o vaso ficar pronto. Meu Deus, é muito calor. Aí é quando você olha e fala assim: Deus, a prova está aumentando. Deus, a prova está aumentando. Deus, a prova está aumentando. Deus, o Senhor não vai me tirar dessa prova. E aí Deus diz para você: eu estou formando em você um vaso para a minha honra. Aí a chama já está ardendo, os problemas já estão difíceis. De repente vem uma pancada de Deus. Quando você pensa que vai melhorar, Deus dá uma pancada. Pum! Você fala: meu Deus, é um problema maior. Desmorona sobre você. Você fala: Senhor, tem misericórdia. E aí Deus fala: não se apavore, sou eu testando o vaso. Não, você não pode produzir um som oco. Você precisa estar preenchido pela glória do Espírito. Não pode ter espaço vazio aí dentro. Quando é que Deus percebe isso? Quando é que Deus vê isso? Quando é que Deus mostra isso para você? Quando no meio da provação Ele ainda te bate e você começa a cantar hinos de louvores a Deus. Paulo e Silas, Júlio, estavam dentro da prisão. Tinham apanhado, roupas rasgadas. Paulo estava todo machucado. Preso, mãos e pés e pescoço preso. Só que no meio daquelas chamas da provação, o coração deles queimava mais por Deus do que a luta, do que a dor, do que a dificuldade, do que o sofrimento. O coração deles queimava por Deus, porque eles sabiam que o corpo estava preso, mas o espírito estava livre. Então, Deus dá uma pancada neles. Tá. E lá dentro da prisão, eles começam a cantar hinos de louvor a Deus. Yeshua,
Você pode cantar isso? Cante Yeshua. Yeshua. Meu amado, o meu amado é o mais belo entre milhares e milhares. O meu, mesmo no meio do problema você está cantando, olha aí. Ei, rabacanda labassuri candarabas. Milhares e milhares. E aí de repente começa a abalar toda a prisão. As cadeias começam a cair, elas estão caindo nessa noite. Deus! E começa a haver libertação. Porque onde o Espírito de Deus está, aí há liberdade. Pode ter grilhão nos braços, mas há liberdade no Espírito. Pode ter jugo no pescoço, mas há liberdade no Espírito. Pode ter cadeias, mas há liberdade no Espírito. E é questão de tempo para tudo isso cair por terra. Porque quando o som do adorador continua ecoando mesmo no meio das chamas, Deus manda o poder do seu Espírito. Há libertação acontecendo nessa noite, para a glória de Deus, na sua casa, na sua família, na sua vida. Creia nisso. Aleluia. 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 Oh, Espírito Santo, quem está sentindo a presença de Deus aqui nessa noite? Oh, aleluia. 2 Coríntios capítulo 4, verso 15. Veja o que Deus diz para nós hoje. 2 Coríntios 4,15. Tudo isso preste atenção no que Deus está falando com você. Tudo isso é para o bem de vocês, para que a graça que está alcançando um número cada vez maior de pessoas faça que transbordem as ações de graças para a glória de Deus. Por isso, não desanimamos. 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 Embora exteriormente estejamos a desgastar-nos, interiormente estamos sendo renovados dia após dia, pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos, estão produzindo para nós uma glória eterna que pesa mais que todos eles. Aleluia! Os seus sofrimentos são leves se comparados com a glória que Deus há de revelar. Então, se você diz assim: não, pastor, mas o meu sofrimento está pesado demais, já está durando muito tempo, está muito pesado. Deus diz para você: se comparado com a glória que eu hei de revelar, se você permanecer firme, fiel, quando a pancada bater, não libere um som oco, vazio. Libere o som de glória. Senhor, está doendo, mas o Senhor continua sendo Deus. Senhor, está difícil, mas o Senhor continua sendo Deus. Senhor, por fora combates, por dentro temores, mas o Senhor continua sendo Deus. Senhor, eu te louvarei conforme a tua justiça. Eu te louvarei para todo sempre. Eu te louvarei apesar das dificuldades. Eu te louvarei apesar das dores. Eu te louvarei apesar do jugo. Eu te louvarei apesar das lutas. Eu te louvarei porque o Senhor é soberano. Todas as coisas estão cooperando para o meu bem, porque eu sei que te amo, não porque eu escolhi te amar, mas porque o Senhor me amou primeiro e me resgatou do império das trevas para o reino da sua maravilhosa luz. Eu sei que há um propósito do Senhor para a minha vida, então eu sei, todas as coisas estão cooperando para o meu bem. É isso que você pode declarar, e eu quero convidar você a fazer mais uma declaração nessa noite. Coloque a mão sobre o seu peito, levante sua mão. Eu quero convidar você a declarar assim: embora exteriormente eu esteja me desgastando, interiormente estou sendo renovado. Diga isso com toda a tua força: estou sendo renovado dia após dia, pois os meus sofrimentos leves e momentâneos
leves e momentâneos, estão produzindo para mim uma glória eterna que pesa mais que todos eles. Aleluia! Se você crê nisso, exalte ao Rei. Aleluia! Deus está fazendo e Ele vai continuar trabalhando. Ele está moldando você. Ele está moldando você. Em sétimo e último lugar, nós vemos que Deus, Ele manifesta a glória do oleiro. Nós vemos a manifestação da glória do oleiro. Agora, depois que o vaso passou por todos esses processos, o oleiro pega o vaso e coloca ele em exposição, para que todos vejam a obra-prima que ele construiu. Quem é o nosso maior exemplo? Quem é o nosso maior exemplo? Jesus. Ele viveu isso aqui na terra, sim ou não? Sim. Depois de todo o processo, Deus colocou Jesus em exposição. Mas às vezes nós pensamos que a exposição de Deus é o momento da maior honra. E às vezes a exposição de Deus é o momento da maior agonia. Não foi no trono que Jesus subiu, aqui na terra. Aqui na terra, Jesus nunca se sentou num alto trono. O lugar mais alto que Deus levou Jesus aqui na terra foi sobre a cruz, lá no Gólgota. Ao final do processo da escolha, da maturação, do pisamento, ao final do processo, todo o processo que Deus fez em Jesus, Deus colocou ele em exposição. E lá na cruz, toda a obra de Deus foi revelada, perfeita em Jesus. Olha o que diz as Sagradas Escrituras em Filipenses capítulo 2, verso 5. Filipenses 2:5 diz assim: seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que embora sendo Deus, não considerou que o que ser igual a Deus era algo que se devia apegar. Verso 7, mas esvaziou-se. Seja a atitude de vocês a mesma de Jesus. Verso 7, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens. E sendo encontrado em forma humana, humilhou-se. Peraí, mas ele foi muito humilhado. Mas mesmo tendo sido humilhado, ele se humilhou perante a potente mão de Deus. Porque a única forma de viver a dupla honra é suportando a humilhação e permanecendo em Deus. E aí o texto prossegue dizendo: e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Por isso Deus o exaltou à mais alta posição. É nessa posição que Jesus está, na mais alta posição, e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, daqueles que humilharam ele, daqueles que se levantaram, que cuspiram nele, que bateram nele, que entregaram ele, de Anás, Caifás, César, de todos eles, Pilatos, todo joelho, você e eu e todas essas pessoas se dobrarão diante de Jesus, quando ele quando ele descer dos céus sobre a nuvem de glória. E o texto bíblico diz: para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho no céu, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Agora 2 Coríntios capítulo 4, verso 18. Assim, fixemos os olhos não naquilo que se vê, mas no que não se vê, pois o que se vê é transitório, é temporário, é passageiro, mas o que não se vê é eterno. No que é que você está colocando os seus olhos?
no problema, na luta, na dificuldade, tire os seus olhos disso e coloque os seus olhos na glória que há de ser revelada, porque a glória que há de se manifestar na sua vida, se você permanecer firme no Senhor, será maior do que todo o problema que você está enfrentando. Deus vai exaltar o nome dEle, glorificar o nome dEle, Deus vai honrar o nome dEle. Ei, e no momento em que você estiver pronta, Ele vai te colocar em exposição. Mas ainda que a exposição seja por meio da luta, ou da honra, da glória, seja da forma que for, o Senhor vai estar sendo honrado e exaltado através de você. E ao final de todo o processo, você vai poder ouvir: serva boa e fiel, servo bom e fiel. O maior desejo de todo cristão tem de ser o desejo do apóstolo Paulo, quando ele disse: combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. O início pode ser bom, o meio pode ser turbulento, mas o que importa é o final. O início pode ser muito bom, o meio pode ser turbulento, mas o que importa é o final. Então você precisa permanecer firme, você precisa permanecer constante, você precisa permanecer em Deus. Não desista. Todos os processos que Deus está trabalhando é para formar em você um vaso para a honra dEle. Veja o que diz as Sagradas Escrituras, no texto que nós lemos de Jeremias, nosso texto inicial dessa noite, texto base dessa noite, Jeremias 18, vamos ler do verso 1 até o verso 6, que foram os versos que nós lemos de início. Diz assim: a palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: levanta-te. Quero convidar você, fique de pé, por favor. Você que está em casa, você que está aqui, fique de pé. Levanta-te e desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. Presta atenção, ainda não acabou. É para ficar de pé para poder descer. É para ficar de pé para poder descer. É para ficar de pé para poder descer em Deus. E desci à casa do oleiro, ou seja, eu não só ouvi a palavra e desobedeci, eu ouvi a palavra e obedeci, eu segui a palavra de Deus, e desci à casa do oleiro, e eis que ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas, como o vaso que ele fazia de barro, quebrou-se na mão do oleiro, tornou a fazer dele, o quê? Outro vaso. Percebeu, Silmara? Deus não fez novamente o vaso, Deus não restaurou o vaso, Deus não fez de novo aquele vaso, Deus fez outro vaso. E aqui é precioso demais. Deus não vai restaurar você para você ser o que você foi, porque o primeiro vaso caiu, quebrou, o primeiro vaso, desmanchou na mão do oleiro. Então agora ele amassa o barro de novo e começa a trabalhar, fazendo de você outro vaso. Outro vaso. Se o primeiro vaso que você foi não foi vaso de honra, para a glória de Deus. Se começou bem, ao meio foi complicado e no final houve queda. Deus desmancha você, amassa você e começa um novo vaso. Porque é sobre o novo altar que Deus derrama fogo do céu, como nos tempos de Elias. É sobre o novo vaso que Deus derrama o óleo. É sobre o novo vaso que Ele derrama o azeite. É sobre o novo vaso que Ele derrama a água do Espírito. É sobre o novo vaso que Ele derrama o vinho da alegria, da presença de Deus. É sobre o novo vaso. E Ele está aqui para construir novos vasos nessa noite. Se o primeiro vaso se desfez, a glória do segundo vaso será maior que do primeiro. Oh, aleluia, oh, aleluia. Onde estão os vasos que querem ser construídos por Deus? Novo vaso aqui nessa noite. Onde estão aqueles que declaram assim: Deus, faz de mim um vaso novo. Oh, Deus, faz de mim um vaso novo. Eu falhei, eu caí, eu pequei, eu errei. Deus, eu tropecei. Deus, eu não fui o que o Senhor queria que eu fosse. Faz de mim um vaso novo. Eu quero ser um vaso novo. Feche os seus olhos, coloque a mão sobre o seu peito. Você que está em casa também, coloque a mão sobre o seu peito. Eu não vou chamar à frente você que deseja ser um vaso novo nessa noite, porque eu sei que não vai ter espaço aqui na frente. Porque é impossível que depois dessa palavra você queira continuar sendo o vaso que você estava sendo.
É impossível depois dessa unção você queira continuar sendo como você está sendo, como você estava sendo, porque Deus agora te chama para ser um vaso novo, e vai começar um novo tempo, uma nova história, vai começar. A glória da segunda casa será maior que a da primeira, a glória da segunda casa será maior que a da primeira, a glória da segunda casa será maior que a da primeira, a glória do segundo vaso será maior que do primeiro. Feche seus olhos com a mão sobre o seu peito. Pai Santo, nós oramos a Ti nesse momento. Enche, Deus, esses vasos com a Tua presença. Pai, os vasos que desfizeram-se, que se desmancharam em Tuas mãos, Pai, levanta-os, restaura-os, Deus amado, transforma-os. Amassa nessa noite, Pai, e faz de nós vasos novos, com o DNA do Senhor, com as digitais do Senhor, para que nós não nos desfaçamos novamente. Oh, recanda lá, basuri, canta lá, basuri. Oh Deus, vem de novo, Senhor, e faz a Tua obra sobre nós, Senhor. Queremos um novo começo, Pai, para cumprir o Teu propósito. Queremos ser a Tua manifestação para essa geração. Toma os seus filhos e filhas, Deus amado, faça deles vasos novos. Aqueles que estão passando por um tempo de angústia, o tempo da maturação, Pai. Aqueles que estão, Pai amado, passando pelo tempo, Deus amado, de ficar ali debaixo da lona, no escuro, Deus amado, o tempo, Deus Santo, onde o Senhor está produzindo liga, Deus amado, dá graça, Pai. Nós não te pedimos para o Senhor nos livrar da prova, mas te pedimos, livra-nos do mal. Não te pedimos para nos livrar da prova, mas para nos dar graça em meio às provas. Ajuda-nos, Pai. Por favor, Senhor, ajuda-nos, Deus, a cumprir o Teu propósito. Eu quero convidar você a orar assim ao Senhor. Senhor Jesus, você que está aqui, você que está em casa, ore com fé, diga: Senhor Jesus, eu quero ser um vaso novo em Tuas mãos. Faz de mim a manifestação da Tua glória. Me ajuda, Senhor, a cumprir o Teu propósito, para que as pessoas que olharem para a minha vida, para que as pessoas que olharem para a minha história, para a minha casa, para a minha família, elas possam dizer: Deus fez a glória dele sobre esse vaso. Aleluia, aleluia, aleluia. Se você crê nisso, aplauda o Senhor. Ele está derramando a unção de renovo sobre nós. Ele está construindo vasos novos.